Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais um culto aqui da Igreja do Areal, nossa live onde procuramos adorar ao Senhor, reunir a nossa igreja no mesmo tempo, no mesmo propósito de adoração e louvor a Deus. Eu quero iniciar esse culto lendo um texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso de número 14, depois o verso de número 19. Diz assim o texto da palavra de Deus: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Verso de número 19 diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que texto pertinente para nós nesse tempo. Nós vivemos numa esperança que está além dessa questão física limitada. Nós temos uma esperança que vai além. Não que vivemos apenas, como alguns diziam, o ópio, onde ficamos esperando o retorno e o momento que vamos estar na glória. Não, aqui nós agimos, aqui nós nos manifestamos, aqui tentamos manifestar Cristo e anunciar o Evangelho, mas nós temos uma esperança que está além desse tempo, dessa vida. E isso é importante para mim e para você. Então eu quero convidar você a manter-se firme nessa esperança, com fé, na dependência de Deus, esperando que Ele cumpra as promessas dEle nesse tempo, mas que também possamos viver a esperança da eternidade, porque aqui é passageiro, lá será eterno. Então, tenhamos em Cristo essa esperança. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, para esse tempo de culto, de louvor e adoração a Deus. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, queremos colocar nossa vida diante do Senhor, quero colocar cada um que se une nesse momento em oração, a cada um que busca nesse momento se dispor para adorar-te, para louvar-te. Por isso, ó Pai, visita-nos. Que o nosso culto seja repleto da Tua presença, que o nosso culto, ó Deus, venha manifestar ao Senhor o reconhecimento, a honra, a glória, mas que também todos nós desfrutemos dessa presença extraordinária, dessa presença que nos satisfaz, dessa presença que traz vida ao nosso coração. Por isso, ó Pai, se manifeste em nós, fale ao nosso coração, que a nossa casa seja cheia da Tua presença, do Teu favor e do Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que quebra o jugo do meu pecado e tão mais forte é meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno, Deus, só Tu és digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua
tua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno desta canção, só tu és Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu
teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Pois quando o grande dia chegar, pois quando o grande dia chegar, e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Oh, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo.
Olá, queridos, tudo bem? Eu quero falar com você a respeito de um assunto que é importante, que é a questão de administração dos nossos recursos. Nós estamos num tempo de calamidade, então é importante ter sabedoria para administrar o seu recurso, aquilo que você tem ganhado com suor, com muito esforço. Quero ler para isso 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 3, diz assim: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A Bíblia apresenta um princípio extraordinário na questão da contribuição, que é a voluntariedade. É importante ter no nosso coração um aspecto genuíno, onde a voluntariedade naquilo que nós fazemos venha a ser expresso e venha, de certo modo, adorar a Deus. Eu quero convidar você, na sua administração dos recursos, também conceber, uma parte disso, como a Bíblia nos ensina, para investir no reino de Deus. Mas isso não deve ser um peso para você. Isso deve ser um aspecto de alegria, de visão, de reconhecimento, de adoração, de louvor a Deus e gratidão a Ele. Então, eu quero convidar você, de maneira sábia, a administrar o seu recurso. Quero convidar você, na medida do possível, que você possa também estar contribuindo com a igreja, com a ação social ou todas as ações que nós temos feito nesse momento. Você então que quer fazer isso, faça com sabedoria. Nós temos nossa conta no Banco Sicoob, nós temos através do cartão de crédito, tem os links aqui que vão ser disponibilizados e você então vai poder contribuir e fazer parte do reino, da manifestação. Temos procurado ajudar pessoas e colaborar com aqueles que têm necessidade. Nós distribuímos mais de 30 cestas básicas, ajudamos pessoas com contas de luz, gás, remédios, fraldas, crianças, auxiliamos pessoas e eu sei que isso só é possível por causa da sua contribuição. Faça isso com alegria no seu coração. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, se porventura há alguém que quer contribuir, que essa voluntariedade chegue diante do Senhor como adoração ao Teu nome e que nesse reconhecimento que Tu és dono de tudo e nessa mordomia cristã em administrar de maneira, ó Deus, que possamos contribuir com o Teu reino, mas também não faltar na nossa casa, que o Senhor nos dê sabedoria para isso, mas que possamos ser agentes de bênção sobre a vida das pessoas, daqueles que precisam, daqueles que têm buscado socorro na igreja. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. A paz do Senhor, queridos, como estamos? Saudade dos irmãos, de estarmos juntos, celebrando na casa do Senhor, mas cremos que esse dia chegará em breve e poderemos estar no mesmo ambiente, no mesmo local, cultuando ao nosso Deus. É um privilégio para mim trazer a palavra do Senhor para a sua vida. Amém? Eu gostaria de expressar aqui a alegria de ser chamado para contribuir com a palavra de Deus, para estarmos nesse mesmo propósito juntos nessa noite, podendo exaltar o nome do Senhor, podendo adorar o nome do Senhor, podendo receber da ministração da palavra de Deus nas nossas vidas. Se eu olhasse para alguns anos atrás, eu teria muita dificuldade de imaginar estar hoje pregando a palavra de Deus para você. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia tem nos renovado, tem nos trazido esperanças e tem nos feito experimentar coisas boas. Amém, queridos? Eu poderia, com toda certeza, vislumbrar outras realizações da minha vida, mas não imaginava poder um dia estar diante de você ministrando uma palavra de vida. Penso eu que as minhas dificuldades de antes não me permitiam ter esse pensamento, mas Deus foi lá, me tirou daquela situação de desesperança e me trouxe para viver com você essa experiência nessa noite. Poder compartilhar com você a palavra de Deus é algo tremendo, é algo maravilhoso. Porque antes de trazer a mensagem para você, eu estive na presença de Deus buscando uma direção, buscando uma resposta, buscando algo que pudesse acrescentar na tua vida. E primeiramente na minha vida, com certeza. Quando nós estamos na presença do Senhor buscando a revelação da palavra de Deus, com certeza Ele fala conosco de forma profunda. E isso é muito bom. Isso é muito interessante quando nós olhamos para aquilo que nós fomos um dia. E podemos enxergar coisas grandiosas que Deus fez na nossa história. Amém, queridos? Em Tito, capítulo 2, verso 11, diz: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz a salvação. Deus trouxe a sua graça sobre a minha vida. E essa graça me
me permitiu estar salvo, me permitiu estar na presença de Deus de uma forma diferenciada. Um dia o amor de Deus me alcançou, queridos. E esse amor fez a transformação que eu precisava. Assim como também a graça, por meio de Cristo, mudou a minha perspectiva de vida, a minha perspectiva do que é acertar e do que é errar. E eu posso hoje estar sendo esse instrumento na vida de vocês através da ministração da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus que a revelação da sua palavra possa tocar no teu coração nessa noite, possa fazer toda a diferença na tua caminhada, possa mudar a tua existência, assim como mudou a minha. É testemunhar aquilo que nós vivemos que faz com que a gente tenha sempre uma esperança renovada. Dizer para que nós viemos, dizer que os nossos projetos, os nossos planos podem mudar de direção de uma forma tremenda. Eu creio dessa forma, porque por isso eu passei. E eu posso hoje expressar para você com toda a sinceridade. Grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Amém? E creio que pode também estar fazendo na tua história a partir da tua experiência pessoal, da tua busca pessoal, da tua necessidade pessoal. Porque Ele é bom e isso não muda, queridos. Ele sempre será o mesmo Deus. Ele sempre será aquele que quer ouvir a tua oração, que quer ouvir os teus pedidos, que quer ouvir o teu clamor. É sempre aquele que está esperando que você se manifeste diante dele e expresse verdadeiramente as suas necessidades diante dele. Eu creio que a salvação chega no teu lar nessa noite, que a salvação chegou na tua vida um dia, para que você possa ser um canal de bênção onde você estiver. Assim eu me sinto nessa noite, sendo um canal de bênção para a tua família, sendo um canal de bênção onde você está ouvindo essa mensagem. A minha oração é para que o Senhor fale contigo de uma forma particular nessa noite. Que Ele toque no teu coração, te faça ter uma experiência renovadora, te faça ver com esperança aquilo que Ele tem preparado como projeto de vida para você. Amém? Que o Espírito Santo ministre de forma poderosa sobre a tua vida, quebrando toda a resistência, derrubando todas as fortalezas, para que você tenha plena liberdade para receber a manifestação do Espírito Santo onde você estiver. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder falar contigo, de poder falar no teu espírito, de poder compartilhar contigo experiências reveladoras da palavra de Deus. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, diz assim: a minha graça é tudo que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Muitas vezes você pode estar aí numa situação de desânimo, achando que não está valendo a pena a situação com as circunstâncias que nós temos vivido nesses dias. Mas a palavra de Deus diz que a graça nos basta. A graça de Deus nos basta. Nós precisamos, na verdade, expressar toda a nossa necessidade de Deus, toda a nossa fraqueza, para que Ele possa operar em nós aquilo que Ele tem projetado para as nossas vidas. Assim, se você está desanimado, que você possa levantar nesta noite de uma forma diferenciada, que você possa olhar para o alto, ainda que se sentindo fraco, você possa olhar para o alto e dizer para o Senhor com sinceridade: Pai, eu preciso de uma manifestação do Teu poder na minha vida. Eu preciso que Tu faça algo em meu favor, que Tu venha mudar a circunstância que está aqui ao meu redor, que Tu possas, meu Deus, mudar a minha percepção das coisas, porque o Senhor não mudou e eu preciso entender isso. Tu é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Esse Deus precisa continuar agindo na minha vida e a graça é o meio, a salvação que veio por meio da graça também, porque nós somos levantados na nossa fraqueza. O Senhor nos levanta quando nós estamos fracos diante dEle. Essa é a palavra que eu quero iniciar nessa noite para você, queridos. Somente creia, a graça de Deus é tudo o que você precisa. A graça de Deus é tudo o que você necessita. Ele faz coisas grandiosas quando te vê frágil, quando te vê fraco. Amém? Assim, sinta-se amparado pela presença do Espírito Santo que se manifesta na tua casa. Assim, sinta-se amparado pelo cuidado do Abba, pelo cuidado do papai querido, que cuida da tua vida, cuida da tua família. Nós iniciaremos nesse domingo uma série de 3 mensagens falando a respeito de Jesus. Essas mensagens apontam para Jesus no centro das nossas vidas. Essas mensagens trazem o conhecimento que nós precisamos, trazem características de Jesus que nós precisamos adquirir e relembrar até para que nós possamos conduzir melhor a nossa caminhada. Nós precisamos conhecer o nosso Mestre, nós precisamos conhecer o nosso Salvador, nós precisamos conhecer bem o nosso Redentor. É por meio desse conhecimento que nós teremos a certeza de que quando vierem as lutas, nós temos um mediador, nós temos alguém por nós diante do Pai.
E Ele é capaz de nos tirar da aflição, de nos tirar do medo, de nos tirar da situação de desânimo. Ele pode fazer isso em nossas vidas. E é conhecendo a sua essência, conhecendo o seu caráter, que nós vamos poder passar à frente, dar um passo à frente e vencer os desafios que nós estamos enfrentando. Amém, queridos? Então essa série serão 3 mensagens. Começa com a de hoje. Com certeza, no próximo domingo você será ainda mais abençoado com aquilo que será ministrado no teu coração. Essas mensagens estão sendo também um complemento das aulas, das reuniões do nosso GCELS. Nós estamos falando de Jesus no GCELS. Nós estamos ministrando esse tema nos nossos GCELS, porque entendemos que esse momento em que nós estamos passando por esse momento de isolamento social, nós precisamos cada vez mais estar próximo do Senhor, cada vez mais agarrados aos pés do Senhor, amém? E é conhecendo a sua essência, conhecendo quem Ele é, que isso vai acontecer de uma forma mais plena na nossa vida. E eu te convido a estar assistindo e participando dessas 3 mensagens, queridos, com o coração aberto, com o coração necessitado de conhecer mais de Deus. Falar de Jesus é dar sentido à nossa caminhada, queridos. É renovar o nosso entendimento e relembrar o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para eles. A ele seja toda a glória para sempre. Nós precisamos saber, compreender, entender que somente ele nos satisfaz, somente ele pode nos saciar, somente ele pode trazer completude para as nossas vidas, a plenitude para as nossas vidas. É nele que nós encontramos essa resposta, que nós sejamos impactados pela palavra de Deus nessa noite, que seja a renovação para a tua vida. Então o tema dessa mensagem é Jesus, o homem e Deus ao mesmo tempo, a humanidade de Jesus. O tema dessa mensagem tem a ver com isso, com a humanidade de Jesus. E eu queria que você acompanhasse comigo em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, o que Paulo traz a respeito dessa figura humana e dessa figura divina que é Jesus. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se você puder, inclina a tua cabeça, nós vamos orar ao Senhor buscando que Ele traga o entendimento dessa palavra, a profundidade do que Paulo está falando nesse texto. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Não é a minha palavra, Pai, não é o que eu quero falar, mas é o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações dessa noite. E para isso nós queremos, meu Deus, colocar, meu Deus, todo o nosso entendimento naquilo que o Senhor vai revelar, Pai. Ó Deus, eu posso até falar algumas palavras aqui, mas o Senhor vai dar clareza nessas falas, vai dar entendimento nessas falas, vai trazer, ó Deus, profundidade nessas falas. E assim eu quero depender do Senhor para ministrar o coração dos meus irmãos e também para receber nessa noite a tua palavra, Pai. Faz a tua vontade se cumprir em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Então aqui Paulo está explicando exatamente isso, está fazendo uma afirmação muito importante para nós. Ele está falando do Deus homem e também do homem que veio para representar Deus na terra. Ele fala, na verdade, dessa deidade, né? O homem sendo Deus. E aqui há um papel único que só Jesus poderia assumir, queridos. É importante nós termos essa convicção. Ele, o Filho de Deus, veio cumprir uma missão entre nós. Veio como homem, sem, entretanto, deixar a sua divindade, sem deixar de ser Deus. Ele veio cumprir essa missão porque houve uma necessidade de resgatar o homem. Ele veio porque ali tinha um papel a ser cumprido e não podia ser um papel para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, mas apenas aquele que estava junto de Deus poderia representar a humanidade e assim trazer a resposta para essa necessidade de redenção. Quero focar na humanidade de Cristo. Eu quero focar naquilo que Jesus foi como homem, o que representou como homem e o que Ele pôde trazer para nós através da sua experiência nessa terra, naquilo que Ele pôde viver e experimentar como homem. A palavra diz que Ele foi concebido no ventre de Maria por meio de uma ação do Espírito Santo. Na verdade, tudo começa nessa ação, queridos. Lucas capítulo 1, verso 36. O Espírito Santo virá sobre você, o anjo falando para Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus.
Amém? Aqui há uma palavra sendo dirigida ao coração de Maria para identificar que aquele ser que ela estava recebendo dentro de si, ele tinha uma procedência divina. Ele não era um ser comum, um ser natural no sentido de ser gerado de forma humana, mas ele estava sendo colocado pelo próprio Deus no ventre de Maria para trazer uma mensagem, para trazer uma resposta para a humanidade, queridos. O escritor C.S. Lewis, ele cita num dos seus textos que esse foi um grande milagre de Deus, o grande milagre realizado na humanidade, a concepção de Jesus no ventre de Maria. Olha só que interessante, né? A gente poderia imaginar outras coisas, grandes milagres feitos por Jesus, mas aqui esse autor fala de uma forma precisa. Essa ação do Espírito Santo foi muito grandiosa, foi tremenda. Se nós imaginássemos aqui, olhando pela ciência, como seria questionar realmente que houve essa concepção divina no ventre de Maria, o que seria necessário para que isso fosse comprovado? Com certeza a ciência não teria condição de comprovar isso. Com certeza um exame de DNA não seria suficiente para mostrar verdadeiramente que houve uma concepção divina no ventre de Maria. Mas aqui o Espírito Santo, ele confirma isso no coração dela. O Espírito Santo fala ao Espírito de Maria, o que representa verdadeiramente a vinda do Mestre para essa terra. E não poderia ser de uma maneira natural, queridos. Ele precisaria estar sendo ali colocado por Deus. Colocado não para ser gerado, porque ele não foi gerado, mas houve uma concepção divina. Amém? Ele sendo Deus, ele foi colocado no ventre de Maria, porque ele já existia desde o início. Ele sempre existiu por ser Deus também. Talvez nós não façamos ideia da dimensão de tudo isso. Talvez nós não tenhamos uma plena concepção do que Deus fez através desse ato. Mas foi maravilhoso, nós podemos experimentar a presença de Jesus no nosso meio. Com certeza, essa também para Maria foi uma experiência grandiosa. Também para o seu esposo José também foi grandioso. Ele poder ter a sua fé confirmada no Espírito. Quando o Espírito fala com ele da mesma maneira, ali correspondendo da mesma condição, dizendo: você faz parte dessa concepção, você faz parte desse momento da humanidade, você faz parte desse grande projeto. E a tua participação é exatamente ajudar no crescimento dessa criança, no desenvolvimento dessa criança, de passar da tua herança, né, da tua hereditariedade para essa criança, porque você também faz parte dessa raiz, da raiz na qual traz para a humanidade uma resposta. Amém, queridos? Então havia uma promessa feita por Deus e Jesus precisava cumprir essas promessas. Ele não poderia simplesmente aparecer aqui como um homem formado. Ele não poderia vir ser colocado nesse mundo como um adulto e a partir daí realizar a sua obra. Não, ele precisava cumprir algumas palavras que Deus já tinha manifestado no Antigo Testamento. Deus já tinha anunciado como seria. Deus já tinha falado que se cumpriria algumas promessas, queridos. E essas promessas começam lá desde do Éden. Começa quando ali há uma manifestação de algo que Deus está dizendo, que viria um homem com poder para pisar na cabeça da serpente. Seria um homem, de alguma maneira, com a visão natural das coisas, mas que não deixaria de ser Deus, não deixaria de ter o poder de Deus. Amém? Assim como também falou para Abraão, que da descendência de Abraão viria o grande descendente, aquele que realizaria nas famílias a grande transformação, a grande libertação. Nós podemos ver isso, né, em Isaías capítulo 9, verso 7, e também em Lucas capítulo 1, verso 30 e 33, onde o anjo está falando com Maria exatamente isso. Esse filho que está no seu ventre, ele será a resposta para esse mundo. E ele tomará o trono de Davi. Ele tomará o trono de Davi para ser eterno nesse trono. Resposta de Deus, as promessas de Deus precisavam se cumprir da forma que Deus tinha manifestado, tinha anunciado. Amém? Ele veio também como o segundo Adão, para fazer o certo daquilo que o primeiro não conseguiu fazer, queridos. Ele veio consertar o erro do primeiro Adão. Então ele precisava também. Adão não nasceu de uma forma que nós conhecemos. Adão não teve uma mãe, não teve uma concepção no ventre, ele foi feito por Deus. Mas Jesus, ele veio exatamente para quebrar tudo aquilo que Adão não conseguiu fazer, para trazer de volta a restauração daquilo que tinha sido quebrado. Amém? Então, ele veio para ser o nosso mediador também, queridos, para ser o homem representando o homem diante de Deus. E isso precisava acontecer dessa maneira. 1 Timóteo capítulo 12, verso 4, Paulo diz isso: cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus.
Amém? Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Então aqui Paulo afirma exatamente isso. O homem em Cristo Jesus, ele veio para ser o mediador do homem diante de Deus. Nós temos um mediador que tinha sido anunciado, tinha sido promessa de Deus para as nossas vidas. Sendo ele um homem justo e fiel, queridos, nós podemos também receber, o cumprimento de toda a lei sobre as nossas vidas. Sendo Deus na cruz, a sua morte não tem valor infinito, não tem valor finito. Se fosse um homem natural morrendo na cruz do Calvário, ele pagaria apenas pelos seus pecados. Mas sendo ele Deus, houve uma extensão. Aquilo que ele pagou na cruz alcançou a cada um de nós. Isso só poderia acontecer por ele ser Deus, por ele participar da Trindade, por ele carregar quem ele era, tendo essa característica de Deus em si. Assim também a relação com a morte, queridos. Somente um Deus poderia ter o poder sobre a morte e poder ressurgir, poder ser ressurreto diante da morte. E Jesus foi tudo isso. Diante disso nós podemos aprender e desenvolver uma ideia diferente da sua representatividade. Jesus trouxe para nós uma ideia de uma vida mais humanizada, queridos. Uma vida mais próxima do padrão que Deus projetou para nós. Uma vida mais próxima da perfeição, de como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Mais próxima do modelo projetado por Deus. E nós precisamos aprender sobre essa humanidade de Cristo. Sobre essa forma de ser homem, sem deixar de ter no seu espírito a plena participação da ação de Deus. Então, primeiro aqui é que nós possamos viver. Ele é o padrão de comportamento humano para as nossas vidas. Nós não podemos deixar de viver esse comportamento. Voltando a Filipenses capítulo 2, eu quero citar novamente o verso 5, que diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Nós somos chamados a imitar a Cristo na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de caminhar. Como isso é difícil às vezes quando nós não temos plena compreensão de quem nós seguimos, de quem nós somos imitadores. Quando nós não temos essa referência, a nossa vida não se encaixa nesse padrão, queridos. Nós continuamos a fazer as coisas da nossa maneira, com a expectativa de que nós conseguiremos dar conta. Mas quando nós nos vemos diante do Senhor, seguindo ao Senhor, imitando o padrão do Senhor, essa mentalidade ela é mudada, é transformada. E nós passamos a ver que esse sentimento de humanidade de Jesus, ele passa a ter um sentido maior na nossa vida, na nossa existência. Por muito tempo eu fui um cristão relapso nessa área. Por muito tempo eu deixei de seguir o Senhor dessa maneira, até perceber que eu não estava sendo um seguidor de Cristo. Eu precisava mudar, eu precisava ter atitudes diferentes. Eu precisava verdadeiramente viver um chamado para ser um seguidor, para ser um imitador de Cristo. E quando isso acontece na nossa vida, nós conseguimos experimentar de coisas grandiosas em Deus. Nós conseguimos experimentar de estar verdadeiramente pisando em terra, em solo firme, solo que não desmonta. Nós saímos daquela areia movediça que nos prende e nós vamos para lugar seguro, porque nós estamos fazendo exatamente aquilo que o Mestre quer que nós façamos, queridos. Atitudes humanas geradas no Espírito gerarão resultados extraordinários na nossa vida, gerarão resultados extraordinários na nossa existência, queridos. Pois a nossa humanidade, ela é mais profunda quando ela vem do Espírito. E não quando ela vem da forma natural que nós estamos acostumados. Nós precisamos enxergar isso. No verso 5, Paulo, de forma imperativa, ele nos aconselha a termos a mesma atitude. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E quando ele fala, ele está dizendo assim: tenham a mesma atitude demonstrada pelo homem Jesus. Por aquele homem que esteve entre nós. Por aquele homem que fez toda a diferença na nossa existência. É esse chamado que nós precisamos relembrar nesses dias. Quando nós falamos de Cristo, nós precisamos voltar a esse entendimento de submissão à vontade de Deus. Por isso que nós não podemos negar aquilo que nós queremos viver, queridos. Nós não podemos falar que queremos e ao mesmo tempo viver de uma outra maneira. Nós precisamos, na verdade, tomar uma decisão na nossa vida para que isso possa ser uma concepção de vida, uma maneira de vida, um estilo de vida verdadeiro da nossa existência. Sendo homem, não se negava a mostrar total dependência do Pai. É uma experiência que nós podemos aprender com Jesus. Tudo ele buscava a direção de Deus, tudo ele buscava a direção do Pai. Nós podemos acompanhar nos evangelhos ele como um filho que sempre buscava seguir as orientações do Pai. Mantinha com o Pai um relacionamento fortalecido pela oração,
pela comunhão, pela busca incessante do Senhor. Nós precisamos aprender que Ele não agia segundo a sua própria vontade, mas estava sempre se submetendo ao projeto maior de Deus, àquilo que Ele veio cumprir, amém? Assim como nós fomos chamados um dia para estarmos seguindo ao Senhor, nós precisamos entender que há um propósito sobre as nossas vidas, que nós não podemos esquecer, que nós não podemos abandonar, que nós não podemos deixar se desfazer diante dos nossos olhos. Nós precisamos continuar sonhando os sonhos de Deus, nós precisamos continuar buscando nos realizarmos no projeto de Deus. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Ele carregava, queridos, também o fruto do Espírito. Quando Paulo cita lá em Gálatas capítulo 5, no verso 22 e 23, o fruto do Espírito, nós podemos enxergar ali a figura de Cristo, a figura do homem Jesus, porque ele viveu tudo aquilo, porque ele fez tudo dessa maneira. Paulo está expressando algo que com certeza ele buscou olhar para Jesus antes de escrever esse texto, porque representa tudo aquilo que ele foi. O texto de Gálatas 5, verso 22 diz assim: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. No verso 23, mansidão e domínio próprio, pois não há lei contra essas coisas. Jesus veio abolir a lei? Não, Ele veio cumprir a lei de uma maneira diferente, nos ensinar a cumprir essa lei de uma maneira diferente, queridos. Não para nos trazer um peso, mas para nos trazer uma leveza, de uma humanidade que fosse possível para cada um de nós. E Paulo traz a expressão disso no fruto do Espírito, ele traz ali a figura de Cristo. E eu creio que você, olhando para Jesus, consegue visualizar que é possível você viver o fruto do Espírito. É possível você carregar o fruto do Espírito. Se buscarmos viver a essência da humanidade de Jesus, nós seremos seus verdadeiros imitadores. Dessa forma nós conseguiremos alcançar essa imitação plena do que Ele foi. Talvez necessitamos a nossa caminhada inteira nessa busca, mas isso com certeza nos levará a um crescimento, nos levará a uma satisfação de vida, nos levará a uma plenitude no Senhor. Difícil é nós desistirmos por acharmos que nós não conseguiremos expressar nenhum percentual dessa grandiosidade que foi a humanidade de Cristo. Nós precisamos desse padrão para as nossas vidas. E Paulo buscou expressar isso. Paulo buscou, através desse texto de Gálatas, trazer esse entendimento para as nossas vidas. O padrão para mim e para você é o mesmo que Paulo buscou para seguir na sua vida. E ele nos chama a esse padrão de imitação, queridos. Seguir a natureza humana de Cristo e, por meio dessa, ser de fato um discípulo do Mestre. Nós só poderemos ser discípulo quando nós colocarmos Jesus como mestre das nossas vidas. Quero também trazer um segundo ponto para essa mensagem. Jesus quebrando um paradigma difícil para nós, humanos, que é sair da murmuração, sair do papel de reclamadores, insatisfeitos com as coisas que Deus tem feito. Em nome de Jesus, que você possa ter essa compreensão das coisas. Amém? Voltando aqui para Filipenses capítulo 2, verso 14, que diz assim: façam tudo sem queixas, sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Amém? Jesus tinha prazer em viver a vontade de Deus. Nós precisamos desse prazer na nossa vida. Cristo, Ele demonstrava isso em toda a sua caminhada, né? Estava satisfeito com Deus, estava ali em plena comunhão da vontade de Deus. Nós precisamos disso para as nossas vidas. Com Cristo à parte de nossas vidas, nós não temos condição de ter liberdade para expressar a nossa satisfação com Deus, mas em Cristo nós podemos dizer: Senhor, eis a Tua vontade sendo feita em nossas vidas, e isso para nós é satisfação. Honrar o fato de nos tornarmos filhos de Deus é uma dessas atitudes para com Deus. Dizer, nós somos hoje filhos, e para isso nós queremos levar de volta ao Senhor o papel de filhos que obedecem, filhos que são satisfeitos, filhos que são abençoados e reconhecem as bênçãos do Senhor. Amém? Eu imagino Jesus caminhando no seu projeto, caminhando na sua missão, entendendo que algumas coisas trariam satisfação para o seu coração.
Imagina em todo o tempo ele reclamando para Deus: Senhor, Pai, é muito cansativo ter que ir de uma cidade para outra a pé, porque não tem uma forma mais cômoda de fazer isso, de ter que ministrar a salvação para essas pessoas, e essas pessoas estarem o tempo todo insatisfeitas. Imagina Jesus passando para Deus essas atitudes de reclamação, queridos. Como seria algo estranho, né? Deus receber isso no seu coração. Assim também em relação a nós, quando nós agimos dessa forma em relação a Deus, fazendo as coisas com queixas diante do Senhor, reclamando porque Deus não fez do nosso jeito, reclamando porque Deus não está dando toda a atenção da maneira que nós queremos que seja feito. Como é difícil nós vivemos plenamente o projeto de Deus, se ainda há no nosso coração o domínio da nossa vontade, a necessidade de autossatisfação. Nós precisamos olhar para Jesus e ver que Ele fazia as coisas para atender ao anseio de Deus, para atender ao anseio e o desejo do coração de Deus como Pai. Nós precisamos voltar a nossa visão para isso, né? Sem queixas, sem estar em discussão de quem é melhor, de quem faz melhor, de quem se manifesta melhor, de quem pode mais. Isso não pode tomar os nossos corações nesses dias. Nós estamos no mesmo nível diante de Deus, queridos. Não há mais importante ou menos importante. Não é o carro que nós temos, nem a forma que nós fazemos que vai agradar ou não mais a Deus, porque nós somos mais estrelas ou não. Mas a maneira que nós entregamos a nossa satisfação para Deus, dizendo: Senhor, tudo que eu fiz foi porque o Senhor teve misericórdia de mim. Tudo que eu fiz foi porque o Senhor reconheceu algo de bom em mim e pôde trazer resposta para a minha vida. Nós precisamos, na verdade, queridos, ter esse padrão para a nossa maneira de viver, para a nossa maneira de expressar a gratidão a Deus. E Jesus fez tudo isso. Jesus foi essa expressão, Jesus foi essa resposta. O seu coração sempre esteve guardado de todo esse engano. Ele não se permitiu agir dessa forma. Ele não se permitiu seguir a vontade do seu próprio coração. Ele não se permitiu buscar em si o padrão para as coisas, mas em ouvir a voz de Deus, em ouvir o que tinha sido manifestado no passado como palavra a seu respeito, e cumprir tudo aquilo, e fazer com que aquilo viesse à existência através da sua vida. Imagino como é desagradável para Deus a nossa murmuração, queridos. Quantas bênçãos nós perdemos por murmurar contra Deus, por murmurar contra o favor de Deus. Nós precisamos mudar isso na nossa vida. Jesus foi um exemplo também de submissão. Ele viveu em total obediência. E essa obediência o levou até a morte, queridos. Então a pergunta é, queridos, o que você fará com essa informação que você está recebendo através dessa mensagem? O que isso pode falar com você? Qual é a tua resposta diante de tudo aquilo que você ouviu nesta noite? Qual é a tua atitude como aquele que segue a humanidade de Cristo? O que nós podemos fazer de diferente? Eu quero concluir, então, citando o texto de Filipenses capítulo 2, voltando lá para o nosso início, né? Filipenses capítulo 2, verso 6, que diz assim: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Jesus, ele seguiu aqui um protocolo, queridos, de não ser divino nesse tempo, de ser uma pessoa como nós. Amém? Depois de olhar para Jesus, o homem, citando algumas das suas grandes qualidades, nós não podemos deixar de olhar também para a sua divindade. O quanto ele poderia fazer com a sua divindade, mas ele não fez. Ele veio na forma humana, mas apesar de nunca ter abandonado a sua parte divina, ele seguiu todos esses protocolos para atender aos propósitos daquilo que ele foi chamado para realizar. A sua dupla natureza de homem e Deus se manteve sempre 100%. Amém? Ela não tem duas essências. Ele sempre foi homem e sempre foi Deus. E é indivisível fazer essa divisão, queridos. É indivisível fazer essa quebra. Ele continuou sendo sempre o mesmo Filho de Deus no papel da Trindade. Paulo diz que ele se esvaziou da sua glória para vir ao mundo. E é nesse ponto que eu quero concluir essa mensagem. Jesus precisou esvaziar-se para cumprir um propósito. Eu imagino quando você foi chamado para viver uma vida nova com Cristo. Você foi chamado para carregar uma cruz. Você foi chamado para viver uma experiência transformadora de vida. Com certeza, houve também uma necessidade de você se esvaziar de tudo aquilo que você era, de tudo aquilo que você carregava. Você não é o Deus como Jesus é. Você não é a divindade como Jesus é. Amém? Mas você precisava e precisa se despojar de tudo que você era no passado.
de se despojar de toda uma história fracassada para viver uma experiência nova com Cristo. E esse é o chamamento que eu faço para você. Amém? Esse esvaziamento é necessário da nossa existência, queridos, para que o poder de Deus venha nos preencher, para que a manifestação do Espírito Santo venha nos trazer renovo, venha nos trazer experiências novas, venha nos trazer uma vida transformada. Nós precisamos pegar esse exemplo de Cristo, que se esvaziou de tudo aquilo que Ele poderia continuar sendo, para viver uma experiência mais próxima de nós, verdadeira conosco, e experimentar de todo o poder de Deus na terra, sem precisar usar do seu poder. Amém? Assim é conosco. Nós somos chamados a experimentar um poder de Deus dentro de nós, na nossa essência, no nosso caráter, na formação da nossa essência, queridos. E isso só vai acontecer quando nós nos esvaziarmos. E por isso eu quero fazer algumas perguntas para você, né? Que talvez você precise se fazer nessa noite, que talvez você precise se fazer nesses dias. Alguns questionamentos que nós precisamos identificar em nós como nós estamos diante de Deus, diante do nosso papel para as pessoas, para levar experiências de relacionamento com Deus para as pessoas, queridos. Amém? Os questionamentos que eu anotei aqui no meu texto, no meu esboço, para que eu não viesse a esquecer, que diz assim, a primeira pergunta aqui, eu não deixaria a minha posição de pastor, ou mesmo o meu cargo de líder, para me submeter a esse papel insignificante na igreja? Será que eu não teria condição de deixar de ser o que eu alcancei na terra, aqui neste mundo, para fazer uma vontade específica de Deus de uma forma diferente? Será que eu preciso ser reconhecido na terra, para depois ser a expressão do que Deus quer fazer, queridos? Sem a minha ajuda, nada pode ser melhor do que está sendo feito aqui. Sem o que eu faço, sem o meu conhecimento, nada pode se realizar. Será que Jesus falaria isso? Será que Jesus poderia dizer, olha, eu sendo Deus eu posso fazer qualquer coisa, então eu não vou deixar de fazer as coisas porque eu sou Deus, eu vou fazer sendo Deus? Não, Ele deixou sim, Ele abriu mão da sua posição de Deus para dizer, olha, eu estou no mesmo nível que você. Eu posso viver a mesma experiência com você e vencer como você, e mostrar para você que você pode também vencer da mesma maneira. Então, eu estou aqui, queridos, para dizer para você que é possível nós esvaziarmos a nossa vida de tudo aquilo que nós achamos que alcançamos. Nós não somos maiores uns dos outros, nós não somos melhores uns dos outros, nós precisamos reconhecer que nós somos, porque nós seguimos aquele que é humano e é perfeito nas suas atitudes. Nós precisamos reconhecer isso. Ele não tomou para si nenhuma exaltação, Ele não tomou para si nenhuma expressão de ser melhor em nada, mas Ele foi, porque Ele agiu como uma pessoa humilde, no sentido de trazer uma representatividade de Deus, da forma que Ele precisava representar. Ele tomou a forma de servo, para dizer para nós que o nosso papel também é de servo. Nós não somos senhor de ninguém. Nós não estamos aqui para ser senhor de ninguém, amém? Nós não estamos aqui para ser um exemplo de liderança para ninguém, mas sermos exemplo de humildade, exemplo de servo para as pessoas, assim como foi Jesus, assim como Ele deixou claro para que nós pudéssemos ser. A nossa exaltação não é para os homens, queridos. Nós não estamos aqui para ser exaltados diante dos homens. A nossa exaltação terá o momento certo para ser feita. Deus promete isso, na sua presença nós seremos exaltados. A nossa exaltação não é aqui na terra, não é para os homens reconhecer quem nós somos e o que nós fazemos, o que nós alcançamos, o que nós temos. Mas Deus, lá na presença dEle, fará a exaltação certa que nós merecemos. E é por essa exaltação que nós caminhamos, seguindo o exemplo de Cristo. Esta é a glória para mim e para você, estar na presença do Senhor um dia e poder ser reconhecido por Ele como aquele que cumpriu o papel de humildade, de humanidade, de servo diante dos homens. Nós somos chamados a viver essa experiência. E eu quero te pedir agora, nesse momento, encerrando essa palavra, que você possa fechar os teus olhos, fazer essa reflexão comigo, trazer de volta esse entendimento que talvez você tenha se permitido perder na tua caminhada, trazer de volta esse esvaziamento necessário na tua vida, reconhecer quanto você precisa olhar para a humanidade de Cristo e viver essa humanidade de uma forma verdadeira no teu dia a dia, nos teus relacionamentos, na tua experiência com o outro, de olhar a necessidade do outro, de olhar a limitação do outro, dizer o quanto você pode ajudar, sendo o servo que Jesus te chamou a ser. Feche teus olhos, se você puder, ore comigo nesse momento, fale com o Senhor, agradeça a Ele pela palavra que Ele traz ao teu coração nessa noite.
talvez não tenha sido a melhor ministração da sua vida, a ministração que você ouviu que transformou a tua vida, mas que seja algo que te acrescente nessa noite para um olhar diferente para Cristo, para um olhar diferente para a tua vida, para aquilo que você tem buscado viver nesses dias. Jesus é o Deus encarnado, querido, nós acreditamos dessa forma. Ele ressuscitou dos mortos, nós acreditamos dessa forma. Ele continua sendo Deus, nós acreditamos dessa forma. E Ele pode mudar a tua essência, Ele pode mudar a tua maneira de ser humano, Ele pode mudar as tuas atitudes de servo, porque assim Ele fez e assim Ele viveu. Que essa palavra entre no teu coração dessa maneira, nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, a ação do Teu Filho nessa terra. Nós reconhecemos, meu Deus, que Ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou, Pai, ó Deus, o seu papel de divindade, Pai, ó Deus, ainda sendo homem nessa terra, mas Ele fez-se, Pai, ó Deus, humano, Ele fez, Senhor, como nós, Ele fez, Senhor, como servo, Ele esvaziou-se de todo o seu poder, Pai, para demonstrar para nós que seria possível nós vivermos da sua maneira, que seria possível nós seguirmos o seu padrão, que seria possível, meu Deus, nós vivermos a nossa história, a nossa vida, Pai, de uma maneira diferenciada, ó Deus, manifestando o fruto do Espírito, Pai, todos os dias, Senhor. Nós somos chamados a essa experiência de vida, nós somos chamados a fazer a diferença nessa terra, nós somos chamados a sermos verdadeiros imitadores, Pai, do Senhor, da sua maneira humana de ser, Pai. Assim eu te agradeço por esse tempo, por essa mensagem, Pai. Te agradeço pelos nossos irmãos que estão em casa, enfrentando, meu Deus, as suas lutas, as suas dificuldades, ó Deus, os seus bloqueios, Pai. Te agradeço, meu Deus, porque Tu podes quebrar tudo isso, Tu podes mudar tudo isso, Pai, e fazer tudo novo, Pai, e fazer com que tudo se transforme pelo poder da Tua palavra, Deus. E eu oro, meu Deus, pela manifestação do Teu poder, ó Deus, sobre cada história, ó Deus, renovando a esperança, renovando a maneira de ver o Senhor, renovando a maneira de olhar para a humanidade do Senhor e reconhecer, Pai, que tudo podemos no Senhor, que a Tua graça nos é suficiente para vivermos essa experiência nesses dias de uma forma transformadora, Pai. Eu abençoo cada lar, cada família, cada filho, cada filha, cada história, Pai, Deus, sendo renovada, sendo transformada para a glória do Teu santo nome. Eu oro em Teu nome, Senhor Jesus, agradecendo a Ti em tudo. Amém. Glória ao Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Bom, irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto. Quero agradecer você que ficou conosco durante esse tempo, louvando a Deus, cultuando o Senhor, meditando na palavra conosco. Que tudo que foi ministrado hoje, você possa estar absorvendo na sua vida e levando isso para ela. Eu quero te pedir também uma coisa, não desliga logo o seu vídeo assim que a gente terminar aqui de orar. Antes de orar, eu quero te lembrar isso, os avisos, as recomendações, a nossa programação aqui da igreja, ela vai continuar passando aqui no final aqui do culto. Você pode estar assistindo aqui e vai estar continuando passando as informações. Então, siga nas nossas programações, siga-nos nas nossas redes sociais e assim você vai estar por dentro de toda a nossa programação. Quero desejar você uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Vamos estar orando. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que eu possa estar visitando cada um dos lares que nos assiste agora. Que a Tua boa mão seja conosco, que o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua fidelidade se mostre a cada dia na vida de cada um de nós. E que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma semana cheia da presença de Deus. E assistam aqui os nossos avisos. Pensando em você, a MW Areal tem oferecido uma rica programação online. Vamos conhecê-la melhor? Toda segunda-feira temos o Mentoring Mulheres, que é uma programação voltada para você, mulher, que quer crescer cada vez mais no Senhor. Todas as segundas, no canal Verlane Ribeiro Oficial. Todas as terças, às 19h30, acontece o culto Vencendo em Fé, onde temos um tempo de oração, busca pela presença de Deus e reflexão na sua palavra. A transmissão ocorre pelo Facebook e YouTube da nossa igreja. Às quartas, temos as aulas de maturidade espiritual. Este é um curso voltado para você que quer aprender mais a palavra de Deus. Todas as quartas, às 19h, no YouTube do Pastor Swami Otto. Nas quintas e sextas, ocorrem os encontros dos nossos grupos pequenos, os GCELs, que continuam reunindo-se por meio de videoconferência. Procure um dos nossos líderes e saiba melhor os horários e plataformas das reuniões. Aos domingos, às 18h30, temos o nosso culto de celebração,
um tempo de estarmos reunidos como família, cultuando ao nosso Deus, com transmissão pelo Facebook e YouTube. Não fique por fora de nada do que acontece na nossa igreja. Acompanhe nossas redes sociais do Facebook e Instagram para saber mais informações. Continuamos sendo igreja, continuamos sendo a MW Areal, vivendo o amor e o cuidado em Cristo. Deus te abençoe. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético